Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31, Jesus está conversando com seus discípulos e está explicando, está falando do que iria acontecer. Jesus já está pré-antecipando tudo aquilo que aconteceria alguns dias depois, falando acerca do seu sofrimento, falando acerca da dificuldade que ele passaria e toda essa dificuldade que ele estaria enfrentando era por um propósito, a obra de Deus, o querer de Deus para dar uma chance para a humanidade. Mas no texto em que nós estamos meditando, é interessante porque quando Jesus está explicando, diz que Pedro ele toma a frente e ele censura Jesus. Ele energicamente ele vai até Jesus e diz que não vai acontecer, porque Jesus havia falado que ele iria sofrer, ele iria padecer, iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E Pedro, ele com um cuidado, né? Ele fala para Jesus: não, a gente não vai deixar. E algo muito forte acontece. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Jesus repreende Pedro de uma maneira tão intensa. E ele vai dizer: por que Jesus repreende ele daquela maneira? Porque aquela postura ou aquele sentimento que havia no coração de Pedro não era simplesmente um cuidado por Jesus, mas era um impedimento para a obra de Deus. A pergunta nessa manhã é: será que nós estamos preparados para sermos repreendidos? A repreensão ou o confronto, como a gente usa essa palavra, é algo poderoso. O provérbio diz que se você confrontar um tolo, ele vai se tornar o seu inimigo. Se você confrontar um sábio, ele vai se tornar muito mais sábio. O confronto, querido, é algo que todo ser humano vai passar. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós temos falhas, temos dificuldade. E é diante das dificuldades, dos confrontos da vida que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós encontramos a resposta certa. Jesus repreende Pedro. Pedro não ficou picudo, Pedro não foi embora. Pedro aceitou aquela correção. Tenho certeza que na hora, Na hora, os ânimos podem até se aquecerem. Mas depois ele parou e pensou e realmente, quem era ele para impedir o agir de Deus, a obra de Deus? Nessa manhã, querido, o que eu quero trazer ao teu coração, na minha vida e na sua vida, vai ter momentos que nós vamos ser confrontados, que nós vamos ser questionados. E entenda uma coisa, o confronto, na maioria das vezes, não é para a morte, é para a vida. É que muitas das vezes nós não conseguimos digerir aquilo que está acontecendo, porque nós agimos pelo impulso, pela vontade, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e ele nos conduz para um caminho de morte. Mas a palavra de Deus, os princípios de Deus, nos levará para um caminho de vida. Deus abençoe, um dia de vitória.